Que a graça, a paz, o amor de Deus esteja com todos nós. Amém? Amém. A introdução foi falada sobre criança, inocência, os louvores sobre criança, e eu não conseguia nem levantar ali por causa das crianças, né? Como Deus quer que nós sejamos como as crianças. Estava ali adorando sentado, porque estava com duas, uma hora até no colo, e eu estava ali meditando e pensando como as crianças gostam de colo. Você é pai, você deve perceber, né, como eles gostam. O Josué estava com um enorme ali no colo, né? Mesmo quando eles crescem um pouquinho, quando eles estão maiorzão, eles já não estão querendo mais, né? Mas como as crianças gostam de receber, né, o amor, o carinho dos pais. E Deus diz que Ele quer que a gente seja como criança, que a gente tenha essa vontade de receber dEle, né, receber o amor. A música ali, Te amo, ó Deus, daí o refrão, ela, né, o final ali, diz, quero, né, me jogar como uma criança. Para nós podermos amar a Deus, nós precisamos primeiro receber o amor dEle. Quando nós, como criança, nos lançamos, recebemos, aí nós podemos amar a Deus. Amém? E Deus quer que nós possamos aprender muitas coisas sobre Ele. E uma das maneiras da gente aprender as coisas que Ele fala sobre o que nós somos, é nós estando perto dEle. Ontem nos homens, nós estávamos conversando e falando que nós precisamos declarar na nossa vida aquilo que Deus diz que nós somos, e não aquilo que essa geração diz, não aquilo que o marido ou a esposa pode dizer, não o que os amigos dizem que você é, mas aquilo que Deus diz que você é. Se você não veio ontem, você recebeu um pouquinho agora, né? E agora eu queria continuar falando disso. Em 2 Coríntios 4:13 diz, um versículo que eu gosto muito, que diz, eu criei, por isso falei. Primeiro, é importante a gente saber o que a gente crê. Saber o que nós somos. Nós precisamos saber o que nós cremos. A palavra de Deus diz que o povo se perde, o povo perde porque falta conhecimento. E muitas vezes falta conhecimento até daquilo que Deus diz que nós somos. Nós precisamos pegar a palavra, entrar na palavra e falar, Deus, eu quero que o Senhor fale aquilo que eu sou. Eu quero ouvir do Senhor aquilo que eu sou. Porque nós só podemos crer numa coisa que nós sabemos. Se você não sabe, você não consegue crer naquilo. Você não conhece. Né? E Paulo, na realidade, Paulo, nesse versículo, 2 Coríntios 4:13, ele fala, né, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Aonde está escrito? Né? Está escrito em Salmos 116:10. Eu criei, por isso é que eu falei. Está escrito isso no Salmo, né? Numa versão que ele ali está traduzido da Septuaginta, que era a versão grega na época de Paulo. Também nós cremos, por isso também falamos. E esse versículo de Salmo 116:10 é um versículo bem difícil, a tradução dele, na tua Bíblia, se você for olhar depois, vai ver assim, você quase que não entende, porque ele é uma tradução muito difícil de ser feita. E eu peguei essa tradução de uma versão que é uma tradução literal, ou seja, o autor que traduziu, ele é um autor que traduz palavra por palavra, não é uma tradução assim bonita de ler e nem poética. Você lê assim, às vezes fala assim, uma coisa fica meio esquisita, mas dá para a gente entender muito bem. E nessa tradução, Salmo 116:10, ele diz, eu criei porque eu falo. Muitas vezes, nós seres humanos, nós temos uma necessidade, e Deus nos criou assim, de falar. Quando a gente começa a falar uma coisa, a gente começa a profetizar aquilo,
nós começamos a crer. Eu já falei isso outra vez aqui, isso às vezes parece ser aquele pensamento positivo, não é verdade? Não parece? Ficar falando, né? Ficar falando. E eles copiaram Deus, eles copiaram a palavra de Deus, mas eles copiaram do lado errado. Eles não colocam Jesus na equação, eles colocam o homem, né? O homem está no centro. Nós cremos nisso, mas nós colocamos Jesus na equação. Jesus que faz as coisas, não é o nosso pensamento que faz. Então, o ser humano, ele precisa falar. Por que nós precisamos falar? Deus, quando Ele criou o mundo, Ele criou com as mãos. Ele criou o homem, né, com o pó da terra. Mas, o mundo e todas as coisas, Deus criou com o poder da palavra. Vocês estão lembrados, né? Domingo, 7h37. Dá uma canseira, né? Eu vou dar uns gritos aqui, então, irmãos. Né? Mas Deus criou o mundo com o poder da palavra. Amém? Amém. Ó, agora você começa a acordar já. E quando Deus veio aqui né, quando Deus, Ele falou, desceu aqui na terra, a Bíblia diz que aqui era o caos, né? Era o vazio, não tinha nada. Se Deus fosse como nós, Ele ia falar, nossa, que breu, está escuro, está preto. Né? Como Deus cria as coisas da palavra, o que ia acontecer? Ia ficar mais preto, ia ficar mais escuro. Né? Mas Deus olhou aqui na terra e Ele viu aquela escuridão, aquele caos, e Ele falou, haja luz. E houve luz. Então, nós fomos criados, a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou com essa necessidade de falarmos. Né? Então, o salmista aqui fala, eu crio porque eu falo. Às vezes, né, o Paulo diz, eu crio porque eu falei. Nós cremos porque nós falamos porque nós cremos naquilo. Mas nós também cremos depois que nós falamos. Muitas vezes a gente precisa falar as coisas, a gente precisa profetizar. Né? Profetiza, filho do homem, diz lá, né, em Jeremias. Profetiza, fale. E nós precisamos começar a falar. Eu quero que você pense, eu preciso começar a falar as coisas. Eu preciso chegar na minha casa e começar a falar aquilo que eu quero ver. Né? Muitas vezes a gente quer ver as coisas para daí falar. Ah, eu vejo que está sendo uma bênção, aí eu falo. Não, Deus quer que a gente fale sem ver, porque daí Deus vai fazer. Amém? Eu estava lendo a Bíblia esses dias e eu encontrei um versículo que estava escrito lá e eu fiz um rabisco, né? E esses rabiscos são uma bênção na nossa Bíblia, né? Eu tenho um rabisco aqui, estava falando para os irmãos lá no tempo que eu era adolescente nessa Bíblia aqui. Ela já desmontou, eu já montei de novo e agora está desmontando, tem que montar de novo. E a gente às vezes fala assim, nossa, como é bom quando a gente escreve alguma coisa, né? Às vezes Deus nos dirige. E quando eu li, muito tempo, não sei quando, teve um versículo e eu coloquei assim, igual a fé. Aí eu estava lendo um outro texto, eu vi aquele escrito, falei, igual a fé, que é isso? Daí eu fui lá. Né? Romanos 4:21 é um texto que fala sobre Abraão. E o que está escrito? Estando plenamente convicto, Abraão. Romanos 4:21. Vamos lá, vamos ler aqui. Estando plenamente convicto de que ele, ali o ele tinha que ser com letra maiúscula, né, porque está falando de Deus, porque ele era poderoso para cumprir o que prometera. Estar convicto de que Deus é poderoso para cumprir o que ele prometera, isso é fé. Amém? Eu quero estar convicto de que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Primeiro, que nem eu falei, a gente precisa saber o que Deus prometeu. Senão, como é que eu vou ser convicto se eu não sei o que Deus falou? Então, nós precisamos ler, nós precisamos conhecer a palavra, para que nós possamos colocar elas para nós. Porque não adianta a gente ler a Bíblia assim, ah, que bonito isso. Não, ela tem que ser para mim, tem que ser na minha vida. Ela tem que mudar a minha vida, ela tem que ser bênção em mim. Mas, nós precisamos crer que Deus ele é poderoso para cumprir,
Mas existe um outro texto que eu quero que você abra lá. Acho que você não abriu ainda a tua Bíblia? Vamos abrir lá. É importante, né, a gente abrir a Bíblia. E tem gente que nem sabe que é mais Bíblia aqui, os irmãos todos com Bíblia, né? Que bom. A maioria, não sou contra irmãos Bíblia no celular. Mas dizia um pregador, a Bíblia no celular, ela tem uma competição alta, né? Do lado ali tem o WhatsApp bipando, tem Facebook chegando mensagem, né? E é muito fácil de você se distrair. E a Bíblia no papel, né? Ela não tem uma outra distração. Você não tem uma concorrência muito poderosa ali. Então é importante a gente ter a Bíblia. Mateus 8. Mateus 8, eu quero ler o versículo 1 e o versículo 2. E o versículo 3. Esse texto, o versículo 29 do capítulo anterior, do 7 e 29, o versículo anterior é o final do Sermão da Montanha. Aquele sermão que Jesus foi lá, muito conhecido, e ele pregou, e ele desceu do Sermão da Montanha. E quando ele desceu, a Bíblia diz o seguinte, Mateus 8, versículo 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Eu vou parar aqui um pouquinho, depois a gente continua. Então, o leproso chegou e falou, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Nós lemos ali um pouco que Abraão, ele tinha convicção, ele tinha certeza que Deus era poderoso para lhe abençoar. Muitas vezes nós temos essa convicção, mas será que a gente não está como esse leproso? O leproso, ele, pelo jeito, ele cria que Jesus podia curar ele. Ele não falou, Senhor, se o Senhor puder, se o Senhor tiver poder, se o Senhor for realmente o Messias, o Senhor pode me purificar. Ele falou, se você quiser, Jesus. Se você quiser, se quiseres, você pode me purificar. Não é interessante isso? E daí o que Jesus diz para ele? E Jesus, estendendo a mão, tocou nele. Esse leproso, os leprosos, ninguém chegava perto. Ninguém ficava a dezenas de metros. A pessoa tinha que, quando um leproso estava chegando num lugar que ele nem podia entrar na cidade, e alguém estava vindo, ele começava a gritar, leproso, leproso, leproso. Né? E o que Jesus, quando ele veio, o que Jesus fez com ele? Tocou nele. Provavelmente aquele homem, ninguém tocava nele há muito tempo. Quem tocasse nele seria considerado imundo e pegaria a lepra. Então nem a sua família tocava nele. Mas Jesus tocou nele. Nós estávamos falando das crianças que querem ficar perto, que querem receber o toque dos pais, querem ficar no colo. Né? Jesus foi lá e tocou nesse homem. Imagine o impacto que isso aconteceu. Sei lá, dezenas de anos que ninguém tocava nele. E o que Jesus disse? Tocou-lhe dizendo, quero. Ele falou, se quiseres. O que Jesus diz? Quero. Fique limpo. Então, muitas vezes, nós até cremos que Deus tem poder, mas às vezes a gente fica, mas será que Deus quer realmente me abençoar nessa área? Será que Deus realmente quer fazer eu ser próspero, eu ter um dinheiro na conta, ter uma estabilidade? Será que realmente Deus quer me curar? A gente fala, Deus, eu preciso de cura. Daí a gente fala assim, não recebi. Será que Deus quer? Às vezes Deus não quer me curar. Né? Se você tem essa pergunta, o que Jesus está dizendo para você hoje? Eu quero. E existe um versículo que nós usamos muito, Hebreus 11, 6, na parte B, e fala que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. E Ele é galardoador dos que o buscam. Olá. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é poderoso, que Ele é capaz. Igual a Abraão. Abraão cria. E o que mais precisa crer? Que Ele é galardoador, que Ele é bom, que Ele realmente quer te abençoar. Então, a fé, nós precisamos ter essas duas coisas. Nós precisamos crer no poder de Deus, mas também temos que crer que Deus é bom e na bondade dEle, e que Ele realmente se importa com nós. Irmão, Deus se importa com você.
E uma coisa que é importante para você na tua vida, é importante para ele, porque você é filho dele. Né? Ele fala, vocês são meus filhinhos, minhas criancinhas pequenas. Amém? E a fé, ela está muito ligada com o amor. Em Gálatas 5:6, diz o seguinte: em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão, essas coisas não têm valor, mas sim a fé que opera pelo amor. A fé que opera, a fé que atua pelo amor. A fé, ela precisa do amor. O amor, ela faz a fé se desenvolver, faz a fé poder ser produtiva. Esse verbo lá, ele significa energizar, né? É o energel, de energético, sei lá, né? Quem gosta de energético, eu não gosto. Mas ele é de energizar, é de se tornar eficaz, produzir e mostrar poder. Então, a fé, ela mostra o seu poder, ela é energizada pelo amor. Nós precisamos crer que Deus nos ama. Nós precisamos nos entregar para Deus e receber esse amor dele. Amém? Nós precisamos falar que nem o apóstolo João. O apóstolo João, ele escreve no livro dele, o apóstolo que Jesus amava. E você fala assim, ele está falando de quem será? Está falando dele mesmo, né? Ele está falando, o discípulo a quem Jesus amava, né? Então, nessa noite, que nós possamos dizer, né, Adriano, que Jesus ama. Amém? Diga aí, João, Pedro, Barnabé, não tem nenhum Barnabé aí, fulano, né? Que Jesus ama. Jesus ama você. E nós precisamos falar. Eu comecei falando aqui que Deus nos criou com essa necessidade de proclamar as coisas, de falar, para que isso se torne real nas nossas vidas. Não que seja uma mágica, irmãos, isso não é mágica. Isso é o que Deus disse para nós fazer. Fale. E João aprendeu. Ele falava. E daí o que aconteceu? João, que se baseava no amor que Jesus tinha para ele, todos os discípulos, quando Jesus foi crucificado, o que aconteceu com eles? Todos fugiram. E onde estava João? Estava lá, do lado de Maria, perto de Jesus. Ele também estava meio, ele também era homem, mas ele estava lá, foi o único. Ele não se baseava na força dele, naquilo que ele era, ele se baseava no amor que Deus tinha para com ele. Ele sabia que Jesus era apaixonado por ele. Essa palavra não é, às vezes a gente não gosta de usar, né? Mas eu vou dizer, Jesus, ele é apaixonado por você. Ele ama você demais. Deus falou que ele fez você, depois que você se tornou o filho dele, ele fez você santo. Ele te santificou. Sabe o que é santo? Santo é uma coisa separada. Santo é algo que foi separado, não é algo normal, não é algo comum, é que nem uma coisa que você tem na tua casa importante lá, sei lá, o que pode ser? Eu não pensei nisso antes, agora vai ter que descobrir. Sei lá, o que a gente tem de importante em casa, assim, quando vai uma visita, você fala assim, não quero que toque nisso, né? Sei lá, até se você tiver um celular importante, como é que é, agora esqueci o nome do celular lá aquele bom lá, o iPhone. Se tiver um iPhone, você fala, esse aqui não vou deixar perto das crianças. É algo importante, eu vou deixar separado. Ou se você tem uma caneca importante, né? Aquela caneca eu ganhei do fulano lá e ela é muito importante. Eu nem tomo café nela. Você separa ela no armário, no cantinho lá, ninguém pode encostar nisso aqui, isso que é meu. Ninguém mexe. É separado. Deus fez isso com nós. Ele falou, esses aqui são meus. São separados, são importantes, eles têm muito valor para mim, não quero que ninguém toque. E Deus fala isso de nós somos muito importantes para Ele. Né? Por que o ouro é tão valioso? Você já pensou nisso? Porque vale muito dinheiro. Né? O ouro, ele vale muito. Né? Deus fala que nós somos muito mais valiosos do que o ouro. Por que o ouro é importante? Porque ele é raro. Porque ele é puro. Deus nos purifica.
Nós somos puros para Deus. Porque ele é denso, ele é pesado, ele tem uma coisa, né? Ele é muito resistente. Ele é um ótimo condutor, se você não sabia, ele conduz eletricidade. Ele é muito útil. O ouro é útil para muita coisa. Eu fui dar uma pesquisada hoje, porque eu tinha pesquisado umas coisas e não lembrava direito. E eu descobri coisa nova do ouro, e eu vou te contar. O ouro é utilizado até para tratamento e cura de câncer. É usado na medicina e para outras doenças. Você fala assim, ouro? Para quê? Vai usar ouro? O ouro é usado para mandar satélite para o espaço. Porque ele é muito forte, ele aguenta altas temperaturas. O teu celular aí, se você olhar lá dentro, ele tem ouro. Sem ouro não funciona. Os chips não funcionam sem ouro. Tem um pouquinho de ouro. Não vai querer vender agora teu celular. Meu celular vale muito, né? Mesmo quando fica velho, não, às vezes não tem valor nenhum. Mas existe quantidades pequenas de ouro para fazer um chip, para fazer as ligações das placas. O ouro, ele é muito útil. E o que a Bíblia fala? Paulo falava lá de Onésimo, né? Falava para ele, Onésimo é muito útil para mim. Nós somos muito úteis para Deus. Nós somos muito raros para Deus. Nós somos puros para Ele. Então, Ele realmente é apaixonado por você, irmão. Não tem como você negar. Né? Deus, Ele te ama demais. E nós precisamos ter essa convicção. Nós precisamos começar a olhar para Deus e falar, Deus, como que o Senhor me ama tanto? Eu vi uma pessoa falando, pregando e falando o seguinte, não fui eu, tá? Não põe os créditos para mim disso aqui, eu estou copiando uma pessoa. Falando o seguinte, que quem é pai, né? Aqui tem bastante pais? Ontem no grupo de jovens só tinha um que não era pai, o resto era tudo pai. Você é na igreja dos pais, né? Amém? Então, se um pai, uma mãe, e você tem um filho que está doente, as crianças têm ficado doentes, né? E a criança está passando mal, está com dor, está com febre, e se você já teve um filho que ficou chorando de dor, e o médico fala assim, não pode fazer nada, eu já dei os remédios e agora tem que esperar, fazer o efeito, não tem o que fazer. Às vezes você fala, né, às vezes não, nós falamos assim, poxa vida, aquela dor, aquela criança chorando e não para de chorar e chora, e você olha para ela, para aquele bebezinho, aquela criança pequena, você fala assim, se eu pudesse, eu pegava essa dor para mim. Se eu pudesse, eu pegava para mim essa dor. Eu não, né? Mas você não pode, você fica ali indefeso, você fala assim, o que eu vou fazer? Eu vou orar, vou clamar a Deus, é a única coisa que eu posso fazer. Se nós pudéssemos, nós tiraríamos a dor do nosso filho quando está assim, pegaria para nós, fala assim, eu pego para mim, eu assumo aqui e deixo ele. Mas Deus, quando o seu filho estava na cruz, irmãos, Ele poderia ter tirado a dor de Jesus. Ele poderia ter dito, pare tudo aí, esse sacrifício de Jesus pode parar, eu não aguento isso, eu vou pegar isso aqui para mim, eu não deixo isso acontecer. Eu não quero Jesus sofrendo dessa maneira. Mas o que Deus fez? Você sabe o que Deus fez para o sofrimento de Jesus? Você sabe, irmãos? Ele fez isso. Ele virou as costas. Jesus estava lá sofrendo, o que Deus fez? E Jesus clamou, Deus meu. E Deus o que fez? Não virou. Deus não foi, porque Ele te ama muito. Ele falou, não, eu não vou fazer isso. Eu amo muito esse povo. Você tem ideia do tamanho do amor de Jesus por você? Muitas vezes nós não temos, e eu acho que nós nunca vamos conseguir chegar a entender isso. Mas nós precisamos crer e todos os dias, né, nós ficarmos nos alimentando desse amor. Amém? Você ficou meio triste, mas não fique, Jesus ama demais você, né? Mas a gente fala assim, Deus podia ter feito, Ele não fez, mas Ele nos ama demais, demais mesmo. E o amor, que nem nós estávamos falando ali, a fé, ela opera pelo amor. Em Coríntios 13, lá, se os irmãos puderem colocar, 1 Coríntios 13, Paulo está falando da fé,
do amor e da esperança. Ele diz o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. O amor, ele nos leva à fé. Amém? Quando nós entendemos o amor de Deus para conosco, nós começamos a crer que Deus, ele quer o nosso bem, que Ele nos ama, que Ele se importa conosco. E isso gera fé no nosso coração. Mas o amor não existe para gerar fé em nós. Ele faz isso. Mas a Bíblia diz que entre a fé e o amor, o maior é o amor. O amor, ele na verdade, ele é a essência do cristianismo. Deus, a Bíblia diz que Deus é amor. Ele próprio é o amor. E o cristianismo, a essência do cristianismo é o amor. Em João 13:35 diz o seguinte: com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. A marca da nossa fé, não da nossa religião, porque nós não somos religiosos, nós temos uma fé. Isso não é religião, o cristianismo não é religião, o cristianismo é fé, é vida, é intimidade com Deus. E a essência do cristianismo é o amor. Só que nós só podemos dar, ali, João diz que todos saberão que são meus discípulos se vos amarem uns aos outros. Só que nós só podemos amar os outros, irmãos, se nós tivermos amor. Você pode dar uma coisa que você não tem? Eu me empresto. Não, mas daí você pegou para você. A gente não pode dar aquilo que não tem. Se alguém fala, às vezes alguém pergunta, me dá tal coisa, fala, não tenho. Às vezes você tem, né? Esse não tenho como é que já virou tipo uma frase automática, né? Mas se a gente tem, a gente pode dar. Se a gente não tem, a gente não pode dar. Como que nós vamos nos amar uns aos outros? E aqui que fala de amar uns aos outros, não está falando do amor de você falar, irmão, que bom que você está aqui, você é muito legal, né? Não, é amor ágape, é aquele amor de Deus. É o amor que mesmo quando alguém pisa no teu pé, você vai continuar amando ele. E isso não é possível. Nós, seres humanos, não produzimos esse tipo de amor. Nós só podemos dar se nós formos a Jesus todos os dias. Se nós nos achegarmos a Ele todos os dias. Em 1 Coríntios 13 fala que o amor é um dom, Até no título lá fala, o amor, o dom supremo. Você já viu lá o título lá de 1 Coríntios 13? E já tem a música disso, tem um monte de coisa. O amor é um dom, é um presente, é Deus que nos dá. E nós temos comentado nos grupos familiares, nas reuniões, aqui no louvor, bastante sobre como Deus quer que nós possamos usar os dons que Ele tem nos dado. Amém? Deus, Ele quer usar, irmão, os dons que Ele te deu. Mas eu acho que eu não tenho dom nenhum. Tem sim, todos nós temos dons. Às vezes, eu não sei, então vai pensar um pouquinho, Deus orar e Deus vai te mostrar os dons. Mas aqui, se você vê 1 Coríntios 12, Paulo está falando dos dons lá de profecia, de pastor, de ensino, de dons de curar, falar em línguas, um monte de coisa. Aí vem 1 Coríntios 13, fala do amor. E depois Paulo continua falando dos dons. O amor, ele está no meio. Por quê? Não adianta, não tem como nós fazermos o trabalho que Deus nos deu para fazer, Deus nos deu um trabalho para fazer, nos deu dons, nos deu habilidade para fazer coisas, para que a gente possa servir uns aos outros. Mas, se não existir um amor no meio, esses dons não têm valor nenhum. 1 Coríntios, o primeiro versículo diz, se não tiver amor, eu serei como símbolo, como bronze que sou, ou como símbolo que retine. O que é isso? O que é bronze, símbolo? É algum instrumento? É um instrumento que eles usavam antigamente, como se fosse dessas bandas, acho que já viu essas bandas marciais, essas bandas que tem os caras com os pratos assim, já viu? Que eles vão assim, daqui a pouco eles fazem assim, daí continua, Se nós não tivermos amor, o nosso trabalho para Deus é só esse barulho,
não tem música, não tem nada ali, é só um barulho. Se a gente estiver com amor e tiver a harmonia de Deus ali, esse barulho se torna bênção, né? Mas se não tiver amor, é um barulho só. É um barulho chato, ó, esse barulho de prato, né? Você pega ali a bateria e fica batendo só no prato. E não vou pedir para o Samuel fazer isso, irmãos, porque vocês estão aí até com sono um pouco, né? E fica ruim, né? Aquele barulho. Mas nós precisamos do amor, né? O amor precisa ser o elo do nosso trabalho, né? Sem o amor, o nosso trabalho não tem valor. E Deus, Ele quer derramar esse trabalho não. Deus quer derramar o amor dele em nós. Deus quer que nós, como igreja, né, Deus tem levado a igreja por esse caminho, que nós possamos usar os nossos dons para edificar o corpo. Isso é de Deus, isso é bênção, isso faz a gente ter gozo no nosso coração, quando a gente faz o nosso trabalho, quando o outro irmão faz e abençoa a nossa vida. Amém? Como é bom, por exemplo, quando os irmãos estão adorando aqui, não estou falando porque, estou falando hoje, né? Eu nem estava aqui, né? Mas como é bom quando você adora Deus. Eu estava conseguindo adorar sentado, mas como é bom a música, a adoração no nosso coração. E irmãos, tem uma coisa que Deus falou para mim falar, e eu falei, eu não vou falar porque não encaixa na pregação. Olha, está aqui, ó, vou ter que falar. Né? E eu estava ali, e Deus falou para mim, está vendo como o louvor está fluindo, como existe uma presença de Deus? Sabe o que é isso? É a oração dos irmãos da intercessão. Existem muitos irmãos da igreja que oram pelo culto, que oram pelas pessoas, que dobram os seus joelhos, e ninguém vê. Irmãos, ninguém vê. Às vezes ninguém sabe quem está orando. Mas o culto acontece, o louvor é uma bênção, as coisas fluem, você é abençoado porque alguém orou. Só por isso, porque senão as coisas não acontecem. E isso é um trabalho, isso é um dom. Mas isso, ele se não for movido com amor, se o amor não estiver no meio, ele é um bem, é só um símbolo. Por isso que nós precisamos ter o amor. E o amor, como nós falamos, ele é a marca do cristianismo. Amém? A Bíblia também fala que o amor é um fruto do Espírito. Deus fala assim, poxa, mas eu não sinto muito amor, sei lá, eu ando meio raivoso, né? Às vezes a gente fica raivoso, não fica? Né? Vem as lutas, vem os problemas e não é fácil. Mas a Bíblia diz que o amor, ele é um fruto. E para uma árvore produzir um fruto, para o fruto nascer, o que acontece? Ele precisa estar ligado na videira, precisa estar ligado na árvore. Né? Ali fala da videira na Bíblia. Nós precisamos estar conectados em Jesus. Se nós estivermos conectados em Jesus, eu nunca vi uma árvore, irmão, assim, vou fazer força para nascer um fruto, né? Ela não faz força. O fruto, eu preciso sair, eu preciso crescer, alguém me ajude. Não, o fruto nasce e ele prospera tendo uma terra boa, né? Tendo a seiva, tendo um tronco forte. Nós estamos em Jesus, irmãos. Nós temos todos os nutrientes, nós temos tudo aquilo que nós precisamos, e Deus vai fazer fluir. O que nós precisamos fazer é estarmos ligados nele, dependermos dele. Amém? Eu estava estudando uns livros esses dias, e o livro falava disso, como é importante a igreja ter essa convivência, ter essa comunhão. Porque não adianta nós estarmos em Deus ligados, o fruto do Espírito está em nós, o amor está em nós, se nós não estivermos juntos. Você vai amar quem? Você vai amar os teus filhos, mas às vezes também não fica muito tempo com seus filhos, então passe mais tempo com seus filhos, para você amar mais eles. Né? Nós vamos amar quem? Nós precisamos passar tempos, a igreja, o corpo, precisa estar perto. Por isso que é importante os grupos pequenos, por isso que é importante você ir na célula, você ter gente por perto, para você estar envolvido, para a gente poder viver em comunhão. E às vezes a gente fica assim também preso em coisas que a igreja planeja, né? As programações da igreja, mas nós não precisamos estar sempre dependentes disso, né? Eu queria lançar um desafio para você, irmão. Derrubei água aqui, ó.
O desafio tá. Eu ia tomar água antes, eu vou tomar, tá? Ó, que o piso não estrague, né, com a água. Amém, né? Eu vou pôr a Bíblia mais para cá, porque essa Bíblia eu não posso estragar. Então, vou falar do desafio. Agora que eu já tomei o gole de água. Eu ia lançar um desafio para você, você chamar um irmão que você conhece, chama o irmão para ir na tua casa. Chama o irmão para tomar um café. Fala, irmão, vamos lá em casa, vou tomar um café. Irmão, eu faço a bagunça e o irmão vem arrumar, aí fica mais feio ainda. Obrigado, irmão. Brincadeira. Então, chame o irmão. Irmão, acho que vou ter que chamar o irmão para ir lá em casa, viu? Né? Então, chame o irmão para ir na sua casa, para você manter comunhão. Às vezes a gente acha, mas eu não preciso, eu vou na igreja. Nós somos corpo de Cristo, nós precisamos, os irmãos precisam viver em comunhão. Né? O Salmo diz como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Então, chame alguém. A igreja é um corpo. Se nós somos um corpo, mas para cada perna, um para cada canto, né? Não tem união, não estamos juntos. Nós precisamos disso. Isso eu estou falando como um desafio, mas isso eu creio que Deus pode gerar em nós, no nosso coração, uma cultura, algo que venha a ser algo natural em nós, que nós, como crentes, como irmãos, queiramos, né, estar perto uns dos outros, estar compartilhando as nossas vitórias, compartilhando as nossas necessidades. A Bíblia diz que lá no começo, na igreja primitiva, eles estavam sempre juntos, eles tinham tudo em comum, eles compartilhavam, eles estavam perto. E hoje nós vivemos numa sociedade que é totalmente individualista, e nós acabamos sendo transformados em seres assim também, individuais, né? Eu não posso falar muito, irmãos, eu sou difícil, mas Deus quer mudar. Deus quer mudar, Deus quer que a gente não seja assim, que nós sejamos pessoas que vivem junto, porque é o corpo de Cristo, e nós temos um dom, e o irmão tem outro dom, nós precisamos do irmão, um precisa do outro, um necessita do outro, naquilo que muitas vezes eu tenho uma dificuldade, tem um irmão que é forte, e ele vai me ajudar, naquilo que eu sou forte, tem um outro que precisa, e eu posso ajudar, e nós podemos, como igreja, como corpo, crescer, frutificar, e sermos bênção para aqueles que também chegam na igreja depois, quando a igreja está firme, precisando, de todo esse apoio, dessa união, desse amor. Amém? Você aceita o desafio? Nesse mês, tá bom? Até o final do mês. Não, brincadeira, irmãos. Até o final do mês é quarta-feira, né? É só para ver se vocês estão espertos, estão ligados que está acabando o mês, né? Eu achei que estava começando, né? Esse mês já acabou. Então, muitas vezes nós falamos bastante de amor, e eu falei bastante, né? Mas o amor, ele não é teórico, não é teoria, né? O amor, ele tem que ser algo prático, tem que ser algo na nossa vida. Tem que ser algo do nosso coração. E eu quero convidar o Ministério de Louvor, eu creio que Deus quer fazer isso em nós. Romanos 12, 9, fala que Deus nos deu um amor não fingido. Nós falamos há um tempo atrás aqui da fé de Timóteo, que Paulo falou que ele tinha uma fé sem fingimento. Paulo fala em Romanos, o amor também sem fingimento. Um amor genuíno. E esse amor, não adianta, irmão, você se esforçar. Não, você pode fazer a sua parte. Mas não adianta você querer. Nós precisamos receber de Jesus. Amém? E antes de nós terminar, eu só quero falar uma coisa. Que muitas vezes a gente fala da graça de Deus, a gente fala da fé, a gente fala da redenção, a gente fala dessas coisas, a gente fala do amor, mas nós nunca podemos falar nessas coisas e separar Jesus da sua obra. Jesus, ele é o amor. Se nós tivermos Jesus, nós temos o amor.
Nós não podemos nunca separar Jesus da sua obra, porque Ele é o importante. A graça é maravilhosa, maravilhosa graça, a música, não é? Mas a graça é Jesus. Nós não podemos separar a graça de Jesus. Nós não podemos falar de fé e separar a fé de Jesus. Sempre nós temos que estar olhando para Jesus. É Ele que realmente, nós devemos o nosso louvor, nós devemos o nosso foco, aquilo que nós cremos, aquilo que nós amamos, é Jesus. Amém?